que eu aprenderia se fosse começar hoje na programação? E aí, Dev, meu nome é Alex, eu sou desenvolvedora sênior há 8 anos e nesse vídeo eu vou te contar os passos do que eu faria se fosse começar a aprender hoje com todas as experiências que eu já tenho no mundo da programação. Então, bora lá pro vídeo. Bom, sabemos que para programar a gente precisa de uma linguagem de programação, obviamente, né? Então, um conselho legal é entrar no site o Stack Overflow Survey. Lá eles fazem pesquisa todo ano para descobrir várias informações sobre o mundo do desenvolvimento, já que a gente sabe que tem tantas linguagens de programação, países, enfim, várias coisas. E nesse site reúne muitas dessas informações. E analisando o site, a pesquisa de 2023 do Stack Overflow, a gente pode ver que a linguagem mais utilizada ainda é o JavaScript. Logo em seguida, o HTML e CSS, que não é uma linguagem de programação em si, marcação. E depois a gente vem com Python, que também é uma excelente linguagem de programação. Bom, feito essa pesquisa analisada, as linguagens mais em alta, lembrando que linguagem em alta quer dizer que existem mais pessoas também trabalhando, estudando e querendo trabalhar com essa linguagem, ou seja, mais concorrência. Não tô falando que vai ser fácil nem nada do tipo, mas a gente tem essas pesquisas aí, né? Então, depois de analisar, a gente escolher uma linguagem de programação, eu escolheria o JavaScript também ou o Python. Motivo por estar em alta, ter uma baixa curva de aprendizado. A gente consegue aprender mais rápido essas linguagens de programação. Então, supondo que eu escolheria o JavaScript com desenvolvimento web, queria focar nisso, o que eu faria? A primeira coisa que eu ia fazer vai ser entender a fundo como que funciona, como que a máquina consegue interpretar o que a gente digita, o que são algoritmos, estruturas de dados, lógicas de programação, como dar essas instruções através de uma IDE, através de um editor de código e ele conseguir mostrar tudo ali pra gente. Esse é o melhor e mais acessível material para te guiar na programação. É um guia completo chamado DevStart, que contém um material que ensina programação do zero até os seus primeiros projetos web em pouquíssimo tempo. Você vai ter acesso a PDFs e videoaulas que ensinam você conceitos essenciais da programação como lógica de programação, JavaScript, HTML e CSS. Ao final, você vai conseguir construir 2 projetos do zero até o deploy em apenas 4 semanas. Acesse o link aqui na descrição para conhecer mais sobre o DevStart. Então, começaria com os conceitos mais iniciantes possíveis, o entendimento de tudo isso, o como funciona por trás, né, de toda essa linguagem, como que consegue entender o que a gente digita e transformar isso para zeros e uns, certo? Depois de passar por essa base, esse entendimento que a gente precisa ter, eu realmente começaria a estudar as instruções, a lógica ali, como que a gente dá instruções e o que eu posso escrever para a máquina conseguir interpretar e ficar 0% de erro, né? A gente não dá abertura para acontecer qualquer tipo de bug no nosso sistema. Depois disso, eu ia entender como funcionam as estruturas de dados, como que nós podemos armazenar valores na memória do computador ou como nós podemos gerenciar tudo isso. Então, entraria mais na parte de estrutura de dados e entender desafios lógicos. Quando a gente tem algum desafio, por exemplo, do site HackerRank, e a gente vai resolver esses desafios. Lá eles dão algumas instruções, dão exemplos de como resolver isso, mas tem um desafio separado por níveis para você entregar uma solução. Então eu ia fazer esses desafios, aprender a fundo estrutura de dados, lógica, algoritmos e os vários tipos de algoritmos que existem, recursividade, algoritmos gulosos, algoritmos de buscas, algoritmos de ordenação, enfim, vários outros aí. Eu estudaria tudo isso através de desafios, resolvendo exercícios, que nada melhor do que colocar em prática aqui para entrar na nossa cabeça. Um detalhe interessante que você pode treinar essa lógica de programação, estrutura de dados e algoritmo, não necessariamente precisa ser com o JavaScript. Pode ser com outra linguagem de programação e uma que eu recomendo, que provavelmente eu faria isso, porque na minha época eu fiz isso, eu começaria com o C. Exatamente. Eu sei que a linguagem C ela não é tanto utilizada hoje para os desenvolvedores de alto nível, né? Mas ela é a base de muita linguagem de programação hoje, inclusive o JavaScript, o Python, o Java também, o C#, enfim, várias linguagens utilizam C. Então, ao meu ver, é muito importante a gente aprender, porque com C a gente consegue gerenciar a memória alocada, a gente consegue gerenciar recursos mais explicitamente
e consegue entrar mais na cabeça esses conceitos. É difícil, não é tão simples, porque a gente tem que lidar com todos esses conceitos que eu falei, mas vale muito a pena porque você realmente aprende a fundo. Depois, então, por passar essa base ou em C, ou em JavaScript, ou em Python, enfim, você decide. Eu, então, escolhendo a área de desenvolvimento web, eu aprenderia logo em sequência HTML e CSS. Não é necessariamente uma linguagem de programação, mas é uma linguagem de marcação importante para quem é do mundo do desenvolvimento web, inclusive se for atuar aí na área do front-end, que é a comunicação ali com o usuário, a interação que ele tem nas telas. Depois de aprender todos esses conceitos, eu criaria o meu primeiro site ou sistema web, vamos dizer assim. Bom, e para isso, então, eu começaria primeiramente pelo back-end. Lembrando que o sistema a gente pode dividir em back-end e front-end, e também onde nós vamos armazenar os nossos dados, que é o banco de dados. Bom, iniciando pelo back-end, nós vamos inserir toda a lógica do sistema e tudo que for relacionado a regras de negócio e de requisitos vai estar lá dentro também, para a gente fazer todas as tratativas. Então, tudo que você aprendeu sobre estrutura de dados, sobre algoritmos, provavelmente a gente vai aplicar muito mais no nosso back-end. Depois disso, eu vou aprender mais sobre banco de dados e como armazenar as informações que estão sendo digitadas em algum local. Seja ele um banco online, um banco local na sua máquina mesmo, mas é muito importante a gente aprender a gerenciar esse banco de dados. Lembrando que existem alguns tipos de bancos de dados e eu focaria primeiro em aprender um banco de dados relacional. Esse tipo de banco de dados vai te dar estrutura para todos os outros, para você entender melhor, e vai ficar bem mais simples trabalhar com os outros bancos de dados. Com a estrutura do nosso back-end completa, eu partiria então para o front-end, que é a comunicação com o usuário, a interação que ele vai ter numa tela, ao digitar um login, ao fazer um cadastro no sistema, ao solicitar alguma informação, envio de notificações, enfim, qualquer interação que ele tivesse no sistema, a gente utilizaria tanto o JavaScript quanto o HTML e CSS. Então, eu usaria alguns sistemas de base, e alguns exemplos de sistemas que eu criaria seria previsão meteorológica, então a gente poderia fazer algum sistema de clima para saber a temperatura determinada, ou no dia, ou na semana, ou no ano. Outro exemplo legal também que você poderia construir são os conversores de moeda, seja para o dólar, para o euro, ou várias moedas também. E você pode fazer isso no seu back-end, pode construir somente um back-end para desenvolver isso, com endpoints, então entraria o conceito de métodos HTTP, que é muito legal de estudar também. Ou você pode fazer o sistema completo, né? A interação com o usuário ao digitar o valor da moeda, retornar o resultado na moeda que ele quer converter. É um sistema muito legal também para iniciar a lógica e o entendimento de como funciona a comunicação ali. Outro projeto legal também que eu construiria seria um chat, porque a gente aprende outros tipos de protocolos de comunicação web e consegue fazer essa interação em real time. A pessoa envia a mensagem, como que a outra recebe instantaneamente. Então, eu criaria projetos desse tipo também. E para a gente conseguir construir os nossos sistemas dividido em back-end e front-end, nós precisamos utilizar alguns frameworks ou libs do próprio JavaScript, que é uma comunidade gigantesca. Com isso, para o back-end, a gente poderia utilizar o Node.js, o Bun, que é uma nova ferramenta que tem agora, ou o Dino também. Todos eles são frameworks para desenvolvimento do lado do servidor, do lado do back-end que a gente pode atuar. Obviamente, tendo back-end, nós também temos frameworks do front-end, entre eles o React, que é um dos mais famosos. Nós temos o Vue.js, temos o Angular também, e você poderia construir a sua aplicação com um desses frameworks também. Outro recurso que eu utilizaria bastante também se estivesse aprendendo hoje a programar seria participar de hackathon. Bom, para quem não conhece, hackathon é uma maratona de programação onde reúne vários programadores, você monta um determinado time e fica ali programando por horas, 48 horas mais ou menos, para você entregar um produto ali no final.
Obviamente não precisa estar completo, mas existem premiações para essas pessoas que ficam em primeiro, segundo ou terceiro lugar. E ó, alguns dos prêmios são bem interessantes, viu? Eu já participei de bastante hackathons e tive várias experiências legais, além de conhecer muitas pessoas também do mundo da programação, e eu aconselho bastante as pessoas a participarem. Primeiro, para te tirar totalmente da sua zona de conforto, e segundo, colocar à prova de fogo as suas habilidades de programação. Obviamente, você não precisa ficar entre os primeiros, tá tudo bem, inclusive são centenas de times em alguns hackathons, mas vale a experiência, colocar ali em prática 48 horas para você entregar alguma coisa. Então você vai estar imersivo ali no mundo da programação, trocando informações com outros programadores também da equipe. Isso com certeza vai te ajudar a evoluir na sua carreira cada vez mais. E a minha dica é: pratique bastante. Você precisa colocar em prática tudo que aprendeu, escrever, errar. Só assim realmente você vai conseguir aprender e evoluir na sua carreira. E se você gostou desse vídeo, ó, deixa um like, se inscreva aqui no canal e também não se esqueça de ativar as nossas notificações para não perder mais nenhum vídeo aqui do canal. E continue praticando. Deixe seu comentário aqui abaixo para eu saber o que você achou desse vídeo. Valeu e até a próxima!